Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo lindo? Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula sobre visão, não é? Vamos falar sobre sistema visual e a gente vai terminar esse tópico hoje, tá bom? Tem coisas bem interessantes aí sobre esse tópico. Bom, só para lembrar onde nós terminamos na primeira aula sobre sistema visual, uh, nós estávamos falando sobre a fóvea, não é? A fóvea que é rica em cones, não é? Em seres humanos. Aqui a gente tem a fóvea, não é? Aqui a gente tem o disco óptico, não é? Que é a saída do nervo óptico em humanos. E durante muito tempo se pensava que cães não tinham uma visão colorida, que cães enxergavam só em preto e branco e que cães não tinham cones. Não é? Então, hoje a gente sabe que cães têm cones e alguma visão colorida ele tem. Os cães são chamados de dicromatas, não é? Eles não são tricromatas como nós seres humanos. Eu mostrei para vocês na aula passada. O que acontece? É, os, os cães têm só dois tipos de cone, o azul e o verde, eles não têm o vermelho, não é? Então, eles têm uma dificuldade na visualização, não é? Na distinção aqui, ó, dessa faixa aqui, não é? Que é essa faixa que vai do vermelho até o verde, né? Eles não têm uma distinção. E perdem um pouquinho aqui também no final do espectro, não é? E são chamados de animais dicromatas, né? E alguns animais, não é? Não sei se existe esse termo, não é? Mas eles poderiam ser até tetracromatas, por exemplo, porque a codorna japonesa tem 4 tipos de cones, né? Então poderia ter um espectro visual melhor do que o nosso, não é? Foi aqui que nós paramos na nossa última aula, a aula relacionada ao sistema visual. Bom, então, continuando a conversar sobre essa detecção de cones e bastonetes, não é? Então, o que acontece? Nos bastonetes, eu tenho um fotopigmento, que é a rodopsina, tá? E nos cones, eu tenho 3 fotopigmentos. Um que é responsável pela detecção do azul, outro que é responsável pela detecção do verde e outro que é responsável pela detecção do vermelho. Tá? Se a gente for ver os genes que acabam codificando esses fotopigmentos, a rodopsina é codificada pelo cromossomo 3, não é? Por genes que estão no cromossomo 3. Os fotopigmentos que detectam o azul são vão ser codificados, não é, por genes que estão no cromossomo 7 e os fotopigmentos que são utilizados para a detecção do verde e do vermelho são produzidos pelo cromossomo X. A partir daí a gente já deduz o seguinte, não é? Isso aqui é o cariótipo de uma moça, não é? Cariótipo de uma mulher. Então o que acontece? Mulheres XX, homens XY, não é? Então mulheres com 2 cromossomos X, dificilmente ela vai ter um problema na detecção de cores, não é? Porque se faltar alguma coisa em um cromossomo X, o outro deve suprir. Já homens, não. Homens, como vai ter só um X, é muito mais provável que eles tenham alguma anomalia relacionada à detecção de cores, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Bom, então, aqui eu montei uma tabelinha para vocês que tem os diferentes tipos de problemas na detecção de cores, tá? Então, eu tenho os indivíduos que são tricromatas, somos os indivíduos normais, tricromatas que não tem nenhum tipo de defeito na detecção de cores, né? Eles são considerados indivíduos normais, eles não têm nenhuma dificuldade, não têm nenhuma perda na detecção de cores e a incidência eles são a maior parte da população, tá? A gente vai ter uma boa parte, uma parte bem significativa da população, 90 e vários por cento da população, não vão ter nenhum tipo de problema nessa detecção de cores, tá? Depois, nós temos os tricromatas anômalos.
Uh, os tricromatas anômalos, eles são o quê? Eles são tricromatas, eles não são dicromatas, né? Eles não perderam totalmente um fotopigmento, mas eles podem ter diminuição de sensibilidade em um determinado fotopigmento. Tá? Então, o que são os tricromatas anômalos? Eu tenho a protanomalia, que é uma dificuldade na detecção do vermelho. Ela vai ser encontrada cerca de 1% dos homens, não é? E nas mulheres é bastante raro. Eu tenho a deuteranomalia, tá? Que é uma dificuldade, não é? Na detecção do verde. Em homens vai representar de 4 a 5% dos homens, em mulheres ele é raro, tá? E a tritanomalia, não é? É uma perda ou dificuldade na detecção do azul. Obviamente que é bastante raro, porque vai ser lá naquele cromossomo 7, tá? Mas assim, ó, esses são indivíduos que ainda que tem uma dificuldade que pode ser de grau variado, tá? O mais comum que vocês podem ver aqui é a deuteranomalia, não é? Que vai representar de 4 a 5%. A maior parte dos daltônicos, que são indivíduos que têm dificuldades de distinguir cores, não é? Vão apresentar esse problema, não é? Que é a deuteranomalia. Tá? Bom, depois nós passamos para os dicromatas. Os dicromatas são os que perdem totalmente, não é, um sistema de fotopigmentos. Então, por exemplo, aqui, ó, a protanopia, tá? Ele perde os fotopigmentos dos cones que detectam o quê? Que detectam vermelho. Então, quando ele perde essa detecção do vermelho, é muito difícil para ele distinguir entre o quê? Entre o verde, o amarelo e o vermelho. Tá? A deuteranopia, o indivíduo perde o quê? Ele perde o fotopigmento que tem nos cones que detectam o quê? Que detectam o verde. Ele é muito semelhante à protanopia e à deuteranopia, tá? Então ele tem dificuldade de distinguir o quê? Verde, amarelo e vermelho. Depois eu vou mostrar para vocês como é que esse indivíduo vê o espectro de cores, tá? Essa protanopia e essa deuteranopia representam, a gente vai encontrar em 2% dos homens, tá? E 0,4% das mulheres. Isso aqui tem que ser no cromossomo X, não é? E a mulher tem que ter um problema em 2 dos cromossomos X. Tá? A tritanopia, o indivíduo vai ter uma dificuldade de fazer o quê? De reconhecer diferenças entre o azul e o amarelo. Tá? Isso é bastante raro, tritanopia. Depois nós temos os monocromatas. Aí a gente já passa por uma classe que é bem mais rara, não é? Indivíduos que só conseguem enxergar em uma cor. Então nós temos os típicos e os atípicos. Os típicos, eles não têm cones, não é? Eles só têm visão através de bastonetes. Então eles não conseguem detectar, não é, o sistema red, green, blue, ou seja, o vermelho, o verde e o azul, tá? Eles representam sistema RGB, não é? Eles representam 0,0003% dos homens e 0,002% das mulheres, tá? É bastante raro, não é, os monocromatas típicos. Os monocromatas atípicos, eles são mais raros ainda. É muito difícil se encontrar monocromatas atípicos, porque eles têm um sistema só de cones e eles perdem 2 sistemas de cones. Então, quando eles perdem 2 sistemas de cones, eles perdem 2 sistemas do sistema RGB, não é? Isso é bastante raro. E tem a acromatopsia, ou seja, o indivíduo não consegue distinguir cores. Normalmente, a acromatopsia é uma lesão numa área visual chamada área V8, que é uma área que as fibras que partem do núcleo reticular lateral se projetam para a área V1, né, que é lá junto à fissura calcarina, e depois se projetam para essa área V8. Então, lesões dessa área V8 não podem gerar esse tipo de déficit.
Eu coloquei aqui não determinado porque eu não sei exatamente qual é a incidência, mas também não é uma coisa muito comum, isso é relativamente raro. A gente tem que ter uma lesão significativa dos dois lados nessa área V8, então não é algo muito comum de ser detectado, tá bom? Então esses são os principais problemas de detecção em cores que nós vamos encontrar em seres humanos. Aqui nós temos uma figura mostrando como um indivíduo daltônico com protanopia enxerga as cores, não é? E como um daltônico com deuteranopia enxerga as cores. Pode ver que é muito parecido, não é? Um com deficiência do vermelho, o outro com deficiência do verde, mas olha aqui, ó. Olhem, por exemplo, essa escala aqui, ó, que vai desde o vermelho até o verde. Olhem como eles enxergam algo muito parecido. Tá? Depois, olha aqui, ó. Depois vocês vão ter o quê? Algumas coisinhas podem mudar, não é? Mas assim, ó, basicamente eles acabam enxergando o mesmo espectro de cor. Tá? Então a perda do verde e do vermelho acaba fazendo com que eles tenham dificuldades, não é, em compreender esses gradientes aqui, quase que da mesma maneira, tá bom? Aqui tem um teste para detecção de daltonismo, não é? É o teste de Ishihara, esse é um teste bem comum, não é? No qual se colocam imagens e se pede fazer o que o indivíduo está vendo. Tá? Um indivíduo normal, ele é capaz de ver o quê? Ele é capaz de ver o número 74 aqui, em tons de verde, não é? Então ele não mistura o verde e o vermelho. E o indivíduo daltônico, não é? Ele vai fazer uma mistura ali e ele vai enxergar o número 21. Tá? É um bom teste para vocês fazerem, quem estiver vendo esse vídeo, não é? Se estiver enxergando o número 74, é um indivíduo que a detecção de cores está normal, e se for um indivíduo daltônico, vai enxergar o número 21 escrito ali dentro dessa tela, tá bom? Bom, uma coisa muito peculiar, não é? Eu já falei na aula passada, eu falei que o Viagra, o sildenafil, ele fazia o seguinte, ele inibia a fosfodiesterase não funcionava, não é? E aí, cones e bastonetes continuavam despolarizando, não é? Como se tivessem uma informação de que eles não tinham luz, não é? Que não estava chegando luz até eles. Ou seja, se eu inibo a fosfodiesterase, eu não quebro o GMP cíclico, esse canal de cálcio e sódio fica aberto e fica entrando cálcio e sódio em bastonetes. O mais interessante é que esses pacientes que usam essa droga, não é? Que usam esse fármaco, isso afeta principalmente, não é? Ou afeta pelo menos bastante a diferenciação entre o azul e o verde, não é? Ironicamente, o azulzinho, não é? Pode não ser percebido adequadamente. Essa diferenciação do azul e do verde pode ficar prejudicada momentaneamente enquanto tiver doses plasmáticas altas de sildenafil inibindo essa fosfodiesterase. Tá? Bom, aqui tem um sistema que é um sistema muito interessante, é uma via visual muito interessante, que é uma via retino-hipotalâmica. Então, o que acontece? Eu tenho fibras que saem da retina e vão direto para o hipotálamo, vão direto para o núcleo supraquiasmático. Então, eu tenho um conjunto de fibras que estão vindo aqui, ó, pelo trato óptico, né? No trato óptico eu tenho o quiasma óptico e algumas fibras descem, quer dizer, sobem, né? E atingem um núcleo que fica sobre o quiasma óptico, chamado núcleo supraquiasmático. Essas fibras têm características bem interessantes, tá? Primeiro, esses axônios representam aproximadamente 1% das fibras que partem pelos nervos ópticos. E o fotorreceptor deles o fotorreceptor não é rodopsina, não são os fotorreceptores que tem nos cones e bastonetes, são fotorreceptores que ficam em células ganglionares modificadas. Tá?
é um pigmento chamado de melanopsina. Então, eu vou ter cerca de 1% das células ganglionares com essa melanopsina, formando cerca de 1% das fibras que saem desse nervo óptico, não é? Indo em direção ao hipotálamo. Por que que existe essa via? Essa via é fundamental para controle de ritmo circadiano. O ritmo circadiano é um ritmo biológico que dura aproximadamente 24 horas. Vou explicar para vocês, por exemplo, os nossos hormônios. Nos nossos hormônios, nós não temos uma secreção uniforme de hormônios durante todo o dia. Muitos hormônios, eles têm o quê? Tem um momento que eles estão num pico, depois tem um momento que eles estão em baixa. Então, essa secreção, ela não é uniforme. E isso é dado por quem? Isso vai ser dado, é controlado, não é? Os ritmos circadianos são controlados pelo hipotálamo, e essa via retina hipotalâmica ajuda muito a controlar esses ritmos. Aqui a gente tem exemplo de alguns hormônios, não é? Que vão ter a sua secreção alterada de acordo com o horário do dia. A gente tem o dia, não é, das 6 da manhã até as 24 horas, e a gente tem, por exemplo, olha aqui, ó, olhem o cortisol, olhem os níveis de cortisol que é produzido pelo córtex da suprarrenal. Ele faz o quê? Lá embaixo, durante a noite, enquanto o indivíduo está dormindo, não é? E quando ele acorda de manhã, os níveis de cortisol estão lá em cima. Olha o hormônio do crescimento, olha o GH, aqui, ó, tá lá em cima enquanto o indivíduo está dormindo, pelo menos no começo, não é, do sono do indivíduo, não é? E depois ele cai. Olha a melatonina, também está num pico aqui durante o sono. Então, isso mostra que os nossos hormônios não são uniformes durante o dia, e isso é associado a muita coisa. Por exemplo, por que um paciente, por que as crises de asma aparecem nos hospitais predominantemente durante a madrugada? Muitas vezes a asma é uma exacerbação, um aumento de atividade do sistema imune. O cortisol, uma das funções dele é diminuir a atividade desse sistema imune. Então, olha aqui, ó, durante a noite, durante a madrugada, o cortisol está lá embaixo. Se o cortisol está lá embaixo, o que acontece? Esse sistema imune vai estar lá em cima. E aí ele faz o quê? Esse aumento de atividade do sistema imune pode precipitar o quê? Uma broncoconstrição, ativar essa crise de asma, não é? E esse paciente baixar no hospital durante esse período, não é? Isso é muito comum. Por isso, por exemplo, que o paciente que vai usar medicamentos para asma que são à base de corticoide, não é? Algumas bombinhas à base de corticoide, por exemplo, o Flixotide, vai estar escrito lá na bula o seguinte, vai estar escrito que ele deve usar antes de dormir. Por quê? Para ele aumentar os níveis de corticoide aqui, não é? E evitar essa queda que está acontecendo aqui, não é? Às vezes o paciente não dá bola. Ele não dá bola para isso e ele faz o quê? Não, eu vou usar o horário que fica melhor para mim, vou usar o horário que eu acordo. Mas não adianta ele usar no horário que acorda, por quê? Porque naturalmente ele vai estar com níveis de cortisol altos quando ele acorda. O grande problema é aqui, ó, nessa queda, e é nesse momento aqui que ele pode precipitar, não é? Ele pode precipitar essa crise de asma, não é? Se diz também que as crianças têm que dormir para crescer, não é? Olha, fisiologicamente faz muito sentido. Aqui, ó, durante o sono, o hormônio do crescimento faz o quê? Tem um pico de liberação de hormônio do crescimento. Então, é legal que a gente entenda, não é? Que o sistema visual não é só para se detectar coisas. O sistema visual ajuda a fazer o quê? Ajuda a controlar ritmos biológicos também. Existem vários experimentos no qual se colocam seres humanos a viver sem luz solar. Por exemplo, eles ficam em cavernas durante um tempo. E sem luz solar o ritmo biológico muda bastante. Sem incidência direta de luz solar, seres humanos fazem eles começam a dormir 16 horas, começam a ficar acordado 20 e tantas horas. Então, eles começam a mudar o seu ritmo biológico quando eles perdem essa referência de luz solar, essa referência do que é dia e o que é noite. Não é? Isso é muito comum
quando os seres humanos são privados de luz. Tá? Então, isso é mais uma função do sistema visual. Bom, aqui nós temos um reflexo bem conhecido, não é? Que é o reflexo pupilar e o reflexo consensual. Tá? Como é que esses reflexos funcionam? Esses reflexos testam a ligação entre o segundo par craniano e o terceiro par craniano. Então, olha o que acontece. Eu tenho aqui, ó, imagine que eu tenho aqui, ó, o meu olho esquerdo e aqui o meu olho direito. Tá? Então, eu vou colocar luz sobre vou colocar luz nesse olho esquerdo. Tá? E aqui eu tenho a retina. Tá? Notem que eu tenho uma retina temporal, tá? Ou lateral aqui, tá? E eu tenho uma retina nasal ou medial, tá? Estou usando os sinônimos. Só que tem um detalhe que é interessante que a gente tem que lembrar do olho. O olho, eu tenho isso aqui, ó. A minha retina nasal, ela pega o campo visual temporal. E a minha retina temporal, ela pega o campo visual nasal. Certo? Ou a minha retina medial pega o campo lateral e a minha retina lateral pega o campo medial. Tá? Nasal e temporal é mais fácil para o indivíduo não se perder, tá bom? Mas as duas coisas são utilizadas. Então, o que acontece? Eu coloco luz, pegou ao longo de toda a minha retina. Então, isso faz o quê? A fibra da retina temporal, ela faz o quê? Ela faz isso aqui, ó. Ela vem e segue ipsilateralmente, não é? E faz o quê? Segue ipsilateralmente e vai lá para o pretecto, tá? E faz o quê? Vai lá para a área pretectal e acaba atingindo um núcleo que é o núcleo de onde sai o terceiro par craniano, de onde sai o nervo oculomotor, um núcleo chamado de núcleo de Edinger-Westphal, tá? Então, o que acontece? Eu coloco luz aqui, esta informação, ela faz o quê? Esta informação vem por essa fibra ipsilateral, tá? Acaba atingindo o núcleo de Edinger-Westphal, ativa esse núcleo de Edinger-Westphal, e esse núcleo de Edinger-Westphal faz o quê? Ele vem aqui, ó, e vai causar o quê? E vai causar a miose, não é? Vai causar a diminuição do diâmetro pupilar. Eu estou colocando luz e tem que acontecer o quê? Quando eu coloco luz, a resposta tem que diminuir o diâmetro da pupila para entrar menos luz naquele olho. Tá? Esse é o chamado reflexo pupilar. Tá? Então, eu vou ter a diminuição desse, ou fotomotor. Tá? Eu vou ter a diminuição dessa pupila. Tá bom? Só que o outro olho, ele vai fazer o seguinte, o outro olho vai entrar em consenso, o outro olho também vai diminuir a sua pupila, tá? Como é que o outro olho diminui a sua pupila? Existem duas maneiras do outro olho diminuir a sua pupila, tá? A primeira é assim, ó. Esta retina nasal, ela faz o quê? As fibras da retina nasal vêm aqui, ó, passam pelo quiasma óptico para o outro lado, e fazem o quê? E chegam no núcleo de Edinger-Westphal do outro lado. Quando chega no núcleo de Edinger-Westphal do outro lado, o que vai acontecer? Eu ativo o terceiro par craniano do outro lado e vou causar a miose aqui. Tá? Vou lançar a acetilcolina aqui com receptores muscarínicos do tipo M3 e vou fazer o quê? E vou fazer essa miose aqui. Mas também, olha aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó. Esta fibra da retina temporal que vem aqui, ó, que vem ipsilateral, ela faz o quê? Ela chega nessa região do pretecto aqui e eu tenho fibras que decussam e fazem o quê? E chegam aqui, ó, chegam no núcleo de Edinger-Westphal do outro lado. Tá? Então, eu posso fazer essa ativação do núcleo de Edinger-Westphal contralateral de duas maneiras. Ou pelas fibras que decussaram aqui, ó,
e fizeram o quê? E chegaram e acabaram chegando, ativando essa área preta que estava ativando o núcleo de Ehring-Westphal, ou eu tenho fibras que passam aqui, ó, por uma comissura e vão fazer o quê? E vão chegar no núcleo de Ehring-Westphal lá do outro lado. Então, são as duas maneiras que eu tenho de fazer o quê? As duas maneiras que eu tenho de fazer esse reflexo consensual. Então, eu coloco a luz aqui, estimulo a retina do lado esquerdo, e eu tenho reflexo pupilar ou fotomotor do lado esquerdo, e se tiver tudo ok, vai acontecer o quê? Eu vou ter o reflexo lá do outro lado. Tá? Indivíduos que lesam o núcleo de Ehring-Westphal, tá? Eles fazem o quê? Eles perdem essa porção do óculo motor que é responsável por quê? Que é responsável por essa miose, por essa diminuição do diâmetro pupilar. É muito comum, se faz o quê? Se coloca luz e esse indivíduo faz o quê? E ele não apresenta essa diminuição do diâmetro pupilar, tá? Isso é um efeito muito comum da sífilis. A sífilis, nos seus estágios mais avançados, quando ela passa para a neurosífilis, ela faz o quê? Ela faz uma destruição neuronal seletiva, não é? E uma das coisas que ela pega é o núcleo de Ehring-Westphal. Né? E aí o paciente com neurosífilis vai fazer o quê? Ele apresenta uma pupila que ele não reage a esse estímulo de luz, não é? Que é chamada de pupila de Argyll-Robertson. Tá bom? Bom, agora vamos começar a lesar as vias visuais. Tá? Olha aqui. Ó. Aqui eu tenho olho esquerdo, olho direito. Tá? Então, olhem bem. Eu tenho a retina nasal esquerda, a retina temporal esquerda. Retina nasal direita, retina temporal direita. Tá? Bom, voltando a explicar para vocês. Olho esquerdo, retina nasal do olho esquerdo, pega campo visual temporal do lado esquerdo e retina, tá? Temporal pega, do lado esquerdo pega o campo visual nasal do lado esquerdo. Notem que aqui, ó, essa região aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho os dois olhos pegando aqui, tá? Ok? Bom, então vamos fazer assim, vamos começar a cortar. Eu corto aqui, ó, primeiro corte aqui. Eu corto o nervo óptico do olho direito. Eu secciono o segundo par craniano do olho direito, onde tem uma lesão no segundo par craniano do olho direito, tá? Passa alguma informação do olho direito? Não. Cortei o segundo par craniano, não passa nenhuma informação do olho direito. Ele perdeu o segundo par por qualquer motivo. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele lesou o nervo óptico, segundo par craniano, ele perde a visão do olho direito. Ponto. Tá? Muito fácil, muito simples. Passamos para o segundo caso. O segundo caso já começa a ficar um pouco mais complicado. Tá? Então, olhem só. Ele faz isso aqui, ó. Ele lesa aqui, ó, o quiasma óptico. Ele vai lesar bem no meio esse quiasma óptico. Se ele lesar bem no meio esse quiasma óptico, o que ele perdeu aqui, ó? Ele perdeu a retina nasal do olho direito, que decussou, e a retina nasal do olho esquerdo, que decussou. Certo? Se ele perdeu essas retinas nasais, ele perdeu o quê? Ele perdeu o campo visual temporal. Então, ele vai ter uma perda de campo visual temporal. O campo visual dele vai ficar mais estreito, tá? Ele tem o que a gente chama de hemianopsia ou hemicegueira, tá? Uma metade cegueira heterônima, porque ele vai fazer o quê? Ele perde para lados diferentes, tá? Então, isso é uma hemianopsia heterônima. Ok? Passando para o próximo. Ah, detalhe interessante, essa hemianopsia heterônima, normalmente, ela é causada por quê?
por algum tumor ali na célula túrcica, não é? Algum tumor relacionado à hipófise, geralmente um adenoma de hipófise, que ele faz o quê? Lembre-se que o quiasma óptico vai passar bem por ali. Então, se eu tenho um tumor de hipófise, ele pode fazer o quê? Ele pode comprimir esse quiasma óptico, pode lesar esse quiasma óptico, tá? Muitas vezes são tumores que secretam GH, por exemplo. Então, a história do Davi e Golias, que contam na Bíblia, que é uma história que o Davi era um indivíduo pequenininho e ele lutou contra o Golias, que era um indivíduo enorme. Se tudo estiver correto fisiologicamente, o Golias era um indivíduo com gigantismo. Pela descrição, era um indivíduo com gigantismo. Se era um indivíduo com gigantismo, já era um indivíduo com dificuldade muito grande de locomoção, não é? E era um indivíduo que tinha o quê? E era um indivíduo que tinha um tumor de adenohipófise que produzia hormônio do crescimento. Esse tumor de adenohipófise fazia o quê? Tirava os campos visuais dele. Então, o que aconteceu na realidade era o seguinte: era um jovem ágil, como o Davi, apedrejando um indivíduo com gigantismo que tinha dificuldades de movimento e que não enxergava direito, que tinha perda do campo visual lateral. Tá? Então, se a história bíblica for essa mesmo, não é? O que aconteceu basicamente foi isso. Ok? Bom, vamos passar para mais um tipo de lesão. Agora, olhem aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Eu vou lesar todo esse C aqui, ó. Tá? Vou lesar todo esse C aqui, tá? Depois eu vou mostrar outros tipos de lesão, tá? Então, olha o que acontece. Se eu lesar aqui, ó, neste ponto aqui, ó, tá? Estou lesando nesse ponto aqui. Ele perde o quê? Ele perde a retina temporal deste olho. Aqui, ó, tá vendo aqui? Para vocês entenderem isso, é só seguir o caminho, tá? Ele perde a retina temporal deste olho e perde a retina nasal do outro olho. Certo? Olha aqui, ó, de novo. Retina temporal de um olho e a retina nasal do outro. Retina temporal do olho direito e a retina nasal do olho esquerdo. Tá? Quando ele perder a retina temporal do olho direito, ele perde o quê? Ele perde o campo visual nasal do olho direito. Quando ele perder a retina nasal do olho esquerdo, ele perde o campo visual temporal do olho esquerdo. Então, ele tem uma hemianopsia, ele tem uma hemicegueira homônima, porque é para o mesmo lado. Tá? Perfeito? Agora vamos começar a fazer algumas coisas mais difíceis. Tá? Essas são lesões bem fáceis das vias ópticas. Vamos para algumas lesões um pouquinho mais difíceis. Tá bom? Bom, antes de entrar nessas lesões difíceis, o que eu quero que vocês entendam? Tá? Assim, ó. Não imagine a retina só como uma coisa que ela seja assim, ó. Não imagine que ela tenha só uma retina nasal e uma retina temporal, tá? Vocês têm que imaginar que ela tem 4 partes, que ela tem 4 quadrantes. Ela tem a parte nasal, a parte temporal, mas ela tem também a parte superior e a parte inferior, tá? Então, o que acontece? O que acontece é assim, ó. A retina nasal, tá? Ela faz o quê? A retina nasal, ela pega o campo visual temporal, tá? A retina temporal pega o campo visual nasal, tá? E a retina superior pega o campo visual inferior e a retina inferior pega o campo visual superior, certo? Tá? Aqui eu estou chamando a parte temporal de lateral, tá? Então, olha aqui, ó.
São 4 quadrantes em cada olho, ok? 4 quadrantes em cada olho. O quadrante superior lateral, ele faz o quê? O quadrante superior lateral da retina, ele enxerga, o campo visual dele é o quadrante inferior nasal, tá? Ou a gente pode dizer também quadrante superior temporal, o que ele vai enxergar é o quadrante inferior nasal, tá? O quadrante inferior lateral, ele faz o quê? O que ele observa? Ele observa no campo visual o quadrante superior nasal, tá? Sempre ao contrário. O quadrante superior nasal, tá? Botar aqui, sei lá, não dá para fazer isso, tá? O quadrante superior nasal, ele pega o quê? Ele pega o quadrante inferior lateral ou temporal, tá? O quadrante inferior nasal, ele observa o que no campo da retina, observa o que no campo visual, o quadrante superior lateral ou temporal. Ok? Tá? Isso é um conceito importante para a gente possa entender as novas visões, os novos problemas de visão. Tá? Vocês já conseguiram ver que eu já consigo ver problemas que pegam metade do olho, e agora eu vou colocar problemas que pegam quadrantes do olho. Tá? Só que quando se projeta para a retina, os quadrantes superiores da retina, que pegam o quê? Que pegam o campo visual inferior, tá? Os quadrantes superiores da retina se projetam para o núcleo genicular lateral na porção medial. E depois se projetam lá para o lobo occipital acima da fissura calcarina. Os quadrantes inferiores da retina, que pegam o campo visual superior, se projetam para a metade lateral do núcleo genicular lateral e depois vai para o córtex abaixo da fissura calcarina. Ok? Guardar essa informação? Então aí a gente já pode começar a ver aqui, ó. Aqui o que eu tinha dito para vocês, ó. O quadrante superior da retina, ele faz o quê? Ele se projeta acima da fissura calcarina aqui no lobo occipital, tá? Então, olha a região da mácula aqui, ó. A região da fóvea, como a representação é muito grande. E aqui a região que não é da fóvea, as regiões parafoveais, tá? O quadrante inferior da mácula faz que pega o campo visual superior, não é? Olha aqui, ó. Se aqui da fóvea, né, da mácula lútea, se projeta aqui para a parte de baixo da fissura calcarina, não é? E o quadrante inferior da retina, que fica em volta da fóvea parafoveal, fica aqui embaixo, também abaixo da fissura calcarina, tá? Olha como a representação cortical da fóvea é muito maior do que o que? Do que a representação cortical da região parafoveal, tá? Bom, seguindo. Daí eu tenho outros tipos de déficit. Tá? Olha aqui. Ó. Primeiro, se eu leso um ponto, esse déficit que eu não tinha mostrado para vocês, se eu leso um ponto do campo visual, eu tenho uma lesão na retina e um pontinho da retina, eu faço um escotoma. Um escotoma vai acontecer o quê? Vai aparecer um ponto onde eu não tenho visão. Tá? Muitas vezes os escotomas pequenos, escotomas, o próprio lobo occipital, ele tapa esses escotomas. Lembrem-se que fisiologicamente a saída do disco óptico é um escotoma, né? Tem um buraco ali que é tapado, tá? Mas assim, se eu lesar a retina em algum lugar, eu vou ver um ponto onde eu não enxergo. Ok? Tá. Aqui, o que a gente já tinha visto, se eu leso o nervo óptico, eu tenho uma visão monocular, não é? Se eu leso o quiasma óptico, eu vou fazer o quê? Eu vou perder aqui, ó, os campos visuais temporais, tá? Se eu lesar depois do quiasma óptico, tá? Que é esse D aqui, ó, tá? Eu vou perder o quê? Eu vou perder um hemicampo visual, não é? Só que para o mesmo lado, não é?
Ok, tudo isso a gente já tinha visto, tá? Para o escotoma ali, a gente já tinha visto. Agora, se eu fizer aqui, ó, o E ou o J, tá? Ou esse E ou esse J aqui, ó, tá? Eu faço o quê? Eu faço uma quadrantopia, tá? Superior. O que é uma quadrantopia? Eu perco um quadrante de cada olho, tá? Vamos entender essa quadrantopia. Essa quadrantopia é o seguinte, tá? Olha aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. A lesão é aqui no E, tá? A lesão é na porção lateral, após... Eu tenho fibra... Isso aqui é o núcleo genicular lateral, tá? Eu tenho fibras que saem lateralmente desse núcleo genicular lateral pela radiação óptica e tenho fibras que saem medialmente desse núcleo genicular lateral pela radiação óptica, tá? Ok? Então, olha aqui, ó. Vamos começar a entender isso aqui. O que chega até esse núcleo genicular lateral? Primeira coisa para entender essas quadrantopias é entender o que chega até aqui, certo? Vamos entender o que vai chegar até aqui? Então, vamos pensar o seguinte. Olhem só. Eu tenho aqui, ó, a retina nasal do olho direito. Está chegando aqui. E tem a retina nasal do olho esquerdo. Está chegando aqui. Então, isso significa o quê? Se eu tenho as duas retinas nasais chegando até esse núcleo genicular lateral, isso significa que eu só posso ter uma perda de visão, tá? Eu tenho essa retina temporal e tenho essa retina nasal, que eu estou perdendo, tá? Perdi a retina temporal do olho direito e perdi a retina nasal do olho esquerdo, tá? O que significa? Significa que eu vou perder os campos visuais temporais. Então, qualquer coisa que acontecer diferente disso, daqui para frente, está errado. Então, eu perdi os campos visuais temporais. Fecha, olha aqui, ó. Fecha. O E aqui, eu perdi o campo visual temporal, uma parte do campo visual temporal. Mas por que eu perdi o quadrante superior? Tá? Qual é o motivo de eu ter perdido o quadrante superior? Se eu perdi o quadrante superior do campo visual, isso significa que eu perdi fibras do quadrante inferior da retina. Tá? Agora, olha aqui, ó, vamos voltar ao que estava escrito lá. Olha aqui, ó. O quadrante inferior da retina não se projeta para a metade lateral do núcleo genicular lateral. Ok? Olha aqui, ó. O quadrante inferior da retina se projeta para a parte lateral do núcleo genicular lateral. Essas fibras estão saindo daqui. Eu cortei aqui o quadrante inferior da retina, ele pega o quadrante superior do campo visual. Então, eu tenho o quê? Eu vou ter uma quadrantopia superior, tá? Aqui, ó, desse lado aqui. Ó. Entenderam a quadrantopia? Agora, se eu lesar o F aqui, ó, se eu lesar o F, tem que continuar sendo do mesmo lado. Eu tenho que continuar com o quê? Eu tenho que continuar com uma perda visual de... eu tenho que continuar, não é? Com uma perda visual para esse mesmo lado. Tá? Então, eu tenho que perder o quê? Nesse olho esquerdo, eu tenho que perder o campo temporal, uma parte do campo temporal, e no olho direito eu tenho que perder uma parte do campo nasal. Tá? Bom, então, olhem aqui, ó, o que acontece. Voltando. Olho direito, retina temporal, campo visual nasal. Olho esquerdo, retina nasal, campo visual temporal. Tá? Acho que até devo ter trocado no começo lá, tá bom? Pode ser pelo horário e por velhinho, tá? Mas assim, ó, correto é retina temporal, campo visual nasal do olho direito, retina nasal, campo visual
temporal do olho esquerdo. Então, olha aqui, ó. Tem que ser nasal, a perda tem que ser nasal nesse olho, e no olho direito, e tem que ser temporal no olho esquerdo. Então, olha aqui, ó. O que acontece? Vem esta fibra aqui e vem esta fibra aqui. Tá? Pois bem, então o que está acontecendo? As fibras estão saindo da porção medial do núcleo geniculado lateral. Da porção medial do núcleo geniculado lateral sai o quê? Porção medial saem os quadrantes superiores da retina. Os quadrantes superiores da retina, eles pegam o quê? Eles pegam o quadrante inferior do campo visual. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Se eu estou lesando essas fibras aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo o quê? Eu estou perdendo aqui, ó. Eu estou perdendo o quadrante inferior temporal do lado esquerdo, visual, não é? E estou perdendo o quadrante inferior nasal do lado direito. Tá? Por que eu tenho esse J e esse I aqui? Olhem o J aqui, ó. O J é esse aqui, ó. Tá? É para onde essas fibras laterais do núcleo geniculado lateral estão se projetando. Tá? O que é esse J? Tá? Esse J é o quê? É a parte de baixo, abaixo da fissura calcarina. Tá? Então, olha aqui, ó. Olha o que eu falei. As porções laterais do núcleo geniculado lateral fazem o quê? Se projetam para a parte de baixo da fissura calcarina. Vou voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. As porções laterais do núcleo geniculado lateral se projetam abaixo da fissura calcarina. E pegam o quê? Pegam os quadrantes inferiores da retina. Tá? Olha aqui, ó. Quadrantes inferiores da retina, abaixo da fissura calcarina. Tá? Bom, então, essa fibra está se projetando para cá. Se eu lesar essa região aqui, ó, este quadrante inferior, eu faço o quê? Eu faço a mesma quadranotopia contralateral superior, não é? Tá? Agora, aqui as fibras saíram da porção medial do núcleo geniculado lateral e chegaram até onde? Chegaram à parte superior da fissura calcarina. Tá? Então, o que sai dessa porção medial do núcleo geniculado lateral? Vou voltar lá. A porção medial do núcleo geniculado lateral partem os quadrantes superiores da retina, que pegam o quadrante inferior do campo visual. Tá? E se projetam acima da fissura calcarina. Olha aqui, ó. Quadrantes superiores da retina, que pegam o quadrante inferior do campo visual. Tá? Por isso que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma perda aqui, ó. Se a lesão for em I, eu vou ter essa perda aqui. E se eu lesar, tá, o lobo occipital aqui atrás, tá? Uma obstrução da cerebral posterior, por exemplo. Tá? O que é muito comum, tá? Se eu leso todo esse lado aqui, tá? Estou lesando aqui esse lado direito, tá? É muito comum eu fazer o quê? Eu perder metade desse campo visual aqui, tá? Porque essas fibras são as fibras que estão chegando desse lado aqui, ó, no lobo occipital do lado direito, são as fibras que vêm do quê? São essas fibras aqui, ó, que estão vindo da retina temporal do olho direito, da retina nasal do olho esquerdo, que é o campo visual nasal do olho direito e campo visual temporal do olho esquerdo, tá? Então, olha aqui, ó, estou perdendo exatamente o que está vendo aqui, ó. Eu estou perdendo o campo nasal do olho direito e o campo temporal do olho esquerdo, certo? Bom, ok? Então, o que acontece com isso aqui? O que acontece com isso aqui é o seguinte:
notem que tem um buraquinho aqui, ó. Se a lesão for aqui atrás, como a área que é ocupada pela fóvea é muito grande, talvez eu ainda preserve a região da fóvea. A lesão, para ela destruir a projeção da fóvea aqui, ela tem que ser muito grande, ela tem que pegar uma parte muito grande do lobo occipital. Tá bom? Então, isso aqui é uma coisa muito importante para que a gente possa entender isso adequadamente. Tá bom? Talvez eu tenha me confundido no começo ali de alguma coisa, tá? Mas assim, ó, é só seguir os caminhos aqui, tá bom? É só seguir esses caminhos e vocês não vão ter erro aqui, tá legal? Bom, agora, seguindo, tá? Eu tenho aqui, ó, a retina fazendo o quê? A mesma história, tá? Só que eu estou detalhando mais essa chegada até o núcleo geniculado lateral do tálamo, tá? Então, aqui, ó, a mesma história. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui retina temporal, retina nasal. Retina temporal do olho direito, retina nasal do olho esquerdo, tá? Que estão se projetando para onde? Que estão se projetando para o núcleo genicular lateral. Até agora eu tinha falado do núcleo genicular lateral só como uma estrutura. Mas o núcleo genicular lateral, ele tem camadas. Ele tem camada 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? De ventral para dorsal. Tá bom? Bom, o que acontece? Eu tenho células na retina que são na retina de onde sai o axônio para formar o nervo óptico, são células ganglionares, tá? Eu tenho células ganglionares do tipo grande, do tipo magno, tá? E tenho células ganglionares do tipo pequeno, do tipo parvo, tá? Essas células ganglionares magno, elas se projetam predominantemente para as camadas 1 e 2 do núcleo geniculado lateral, tá? Formando uma via que a gente chama de magno celular. As células ganglionares pequenas, parvo, se vocês verem a palavra parvo significa pequeno, se projetam para as camadas de 3 a 6 desse núcleo geniculado lateral. Tá? Para as lâminas de 3 a 6 desse núcleo geniculado lateral. A informação de movimento e profundidade, tá? De profundidade, noção de 3D, movimento e estereopsia, vem dessas células ganglionares do tipo grande, do tipo magno, que tem lá na retina. E vem por aqui, ó, nesta via magnocelular. Tá? A informação de cor, textura, forma e detalhes finos vai vir dessas fibras, dessas células ganglionares do tipo pequeno, tipo parvo, e faz o quê? E vem dessas camadas de 3 a 6. Tá? Tem um outro tipo de célula ganglionar que leva a informação da cor azul, tá? Que se projeta entre as... Não está representado aqui, mas se projeta entre as lâminas aqui, tá? No que a gente chama de intralaminar, tá? Entre essas lâminas aqui, tá bom? E ainda tem o seguinte, estes núcleos parvo aqui, ó, tá? Que são os núcleos de 3 a 6, tá? Eles se comunicam com a região entre as lâminas, tá? Entre essas lâminas aqui, tá? E dessa região intralaminar aqui saem fibras que vão para o córtex, para regiões chamadas de blobs, ou bolhas. Tá? Blobs é o nome que eu gosto mais. E esses blobs processam a informação de cor. Tá? Então, notem que a coisa já é estruturada na retina, depois ela continua com uma estrutura no núcleo geniculado lateral do tálamo, e depois ela continua com essa estrutura no córtex. Tá bom? Então, assim, isso é muito importante. Tá? Bom,
Tem um detalhe. O núcleo geniculado lateral, a gente sempre diz que a retina é uma projeção do diencéfalo, tá? Mas assim, ó, incrivelmente, tá? Das fibras que chegam até o núcleo geniculado lateral, somente 20% vem do segundo par craneano, tá? E participam da detecção visual, tá? Então, o que acontece? De onde vem os outros 80%, tá? Vem principalmente do córtex visual. Então, o córtex visual ajuda a modular essa passagem de impulso aqui. Você se lembra daquela modulação que a gente via no sistema auditivo, que havia uma inervação para as células ciliadas externas, não é? Não se sabe exatamente como o sistema visual modula isso, mas se você tem 80% das fibras indo em direção ao núcleo geniculado lateral, alguma modulação ele vai fazer. E se tu lesa essas fibras que vêm do córtex visual e vão para o núcleo geniculado lateral, o indivíduo começa a ter o quê? Ele começa a ter dificuldades na detecção de orientação, não é? E detecção de movimento. Tá? Então, existe alguma modulação que é feita via córtex visual para o núcleo geniculado lateral. E deve ser bem importante, porque se tu tem 80% das fibras vindo do córtex visual chegando ao núcleo geniculado lateral, tu tem algo realmente muito, muito significativo. Tá bom? Bom, entenderam isso? Seguindo. Aqui nós temos como é a projeção, tá, da retina para o núcleo genicular lateral e depois em direção ao córtex visual primário lá na camada 4. Tá? Então, olha aqui, ó. Retina temporal, vai lá para o outro olho, tá? Retina nasal deste olho aqui, decursa e faz o quê? E atinge o núcleo genicular lateral. Retina temporal desse olho aqui, vem ipsilateralmente e atinge o núcleo genicular lateral. Quando as fibras saem do núcleo genicular lateral, elas saem assim, ó, tá? Elas vão sair para um olho, vão sair para outro olho, tá? Vão sair para um olho e para outro olho. Vocês começam a ver que lá no córtex eu começo a ter colunas que respondem preferencialmente a um olho e colunas que respondem ao outro. Colunas que respondem ao olho que está ipsilateral e colunas que respondem ao olho que está contralateral. Aqui vocês começam a ver que o córtex começa a ter uma organização em colunas. Tá? Bom, e aí quando a gente chega no córtex, tá? A gente tem o que a gente chama de um córtex de colunas de dominância ocular. Ou seja, eu tenho grupamentos de neurônios que respondem predominantemente a um olho, as informações vindas do núcleo genicular lateral predominantemente a um olho, e eu tenho um grupo de neurônios que respondem o quê? Que respondem predominantemente a outro olho. Tá ok? Bom, então, olha o que acontece. Eu tenho o nascimento. No córtex, essas colunas não estão ainda perfeitamente formadas. Com 2 semanas, eu faço o quê? Eu já começo a formar melhor essas colunas, 3 semanas, 6 semanas, e eu faço o quê? E eu vou estabilizar e formar essas colunas ao longo do primeiro ano de vida, tá? Se eu fizer o seguinte, tá? Se eu fecho um olho, tá? Provavelmente isso aqui foi feito em macacos, tá? Se eu fecho um olho ao nascimento, acontece o quê? Ele não forma essas colunas. Ele faz o seguinte, todo o córtex responde só um olho. Tá? Isso é um tipo de cirurgia que se faz em animais, é uma cirurgia bem simples. Tu faz assim, tu literalmente, o animal nasce, tu tira o olho dele, não é? Sutura a pálpebra e não tem nenhum tipo de informação visual ali, tá? Se tu tira esse olho com 2 semanas, ele faz o quê? Ele faz o seguinte, ele forma essas colunas, tá? Mas ele dá preferência para quê? Ele dá preferência para o olho que permanece. Se tu tira com 3 semanas,
ele forma essas colunas, mas ainda tem uma certa preferência para o olho que permaneceu. E se tu tirar com 6 semanas, ele faz o quê? Ele vai formando essas colunas e já está bem próximo ao normal. O que isso significa? Isso significa o seguinte, isso significa que se eu não tiver um olho, tá? Principalmente quando você é mais novo, vai acontecer o quê? Aquela região do córtex vai ser ocupada pelo outro olho e essas colunas de dominância ocular não vão se estabelecer tão bem, tá bom? É lógico que talvez no indivíduo que perca o olho em idade adulta, ele faça o quê? Ele vai diminuir a coluna de dominância ocular e o outro olho que permanece em funcionamento vai tomar um pouco daquele espaço ali. Deve haver alguma plasticidade ali, mas não sei se chega a destruir totalmente essa coluna de dominância ocular. Pelo menos em macacos não destrói totalmente. Se tu tirar o olho em idade adulta, não vai acontecer essa realocação total. Tá? Bom, agora, lá no córtex, como é que funciona? Eu tenho uma coluna de dominância ocular. Está aqui, ó. Uma coluna que responde, lá naquela camada 4, né? Que responde o quê? Que responde a um olho, depois responde a outro olho, responde a um olho, responde a outro olho e assim por diante. Então, tem o que a gente chama de coluna de dominância ocular. As fibras saem do núcleo genicular lateral e vão para o córtex, lá para o lobo occipital, não é? Nessas colunas de dominância ocular. Só que essas colunas de dominância ocular, elas têm o quê? Elas têm dentro delas as chamadas colunas de seletividade orientacional. Eu tenho o seguinte, eu tenho colunas que respondem a estímulos com uma orientação preferencial, tá? Então, por exemplo, se eu colocar um estímulo com essa orientação, isso, na realidade, isso começa na retina. Se eu coloco o estímulo com essa orientação, eu tenho células ganglionares que vão acabar despolarizando com o estímulo dessa orientação. Mas não despolarizam com uma outra determinada orientação, certo? Então, o que acontece? Aquela célula ganglionar acaba se projetando para cá, exatamente aquilo que existe na retina acaba se projetando para o córtex. Então, o que acontece? Aqui no córtex, eu tenho essas colunas de seletividade orientacional, ou seja, eu tenho agrupamentos de neurônios que respondem predominantemente ao estímulo com uma determinada orientação no espaço, depois para outra, preenchendo todos os 360 graus possíveis, tá? Então, se eu colocar esse estímulo aqui, ó, estes neurônios aqui não vão disparar, mas esses disparam. Então, eu consigo saber a forma, por quê? Eu consigo saber a forma pelo conjunto de neurônios que estão disparando, certo? E ao longo dessas colunas de dominância ocular, eu tenho estruturas que têm um metabolismo extremamente alto, que tem uma quantidade muito grande de uma enzima chamada citocromoxidase, tá? Que é uma enzima do processo de fosforilação oxidativa, que ajuda a produzir ATP, não é? E essa citocromoxidase, tá? Eu tenho essas bolhas aqui, né, que são chamadas de blobs. Aqui eu tenho neurônios que começam a processar a informação de cores. Esses neurônios depois se projetam, isso aqui a gente está na área V1, tá? Esses neurônios se projetam, área visual 1, eles se projetam depois para uma área chamada área V8, e essa área V8 é que eu tenho a consciência das cores. Tá? Ok? Aqui, ó, eu tenho o lobo occipital, que é a pontinha do lobo occipital, não é a área V1, a área visual primária. Tá? E aí eu tenho o quê? Depois eu tenho várias áreas visuais acessórias. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho diferentes áreas visuais acessórias, tá? V1, V2, V3, V3A, V4, V5, tá? Que é a área medial temporal, V7, V8, eu tenho várias áreas visuais aqui, tá bom? Assim, ó, o córtex visual, ele se projeta para várias regiões. A quantidade de projeções, assim, ó, com certeza, dezenas de regiões recebem informações visuais. Não sei se não centenas de regiões do encéfalo recebem informações visuais. Tá?
Então, o que acontece? Eu recebo essa informação, começa a ser processada na área V1 e passa para várias outras regiões. Tá bom? Bom, então aqui tem uma tabelinha com funções de algumas áreas visuais, não é? Jamais vou querer que vocês guardem isso, tá? Tem que saber que a V8 detecta a visão a cores, não é? A área V3A detecta movimento, assim, mas não quero que vocês decorem isso, não é? Por exemplo, a área V1, orientação, as colunas de seletividade orientacional ficam lá, não é? Vocês começam a definir bordas das coisas. Então, tem muitas funções associadas nessas áreas visuais, tá? Por exemplo, essa área medial temporal é uma área muito importante para reconhecimento de faces. Não aparece ali, né? Mas é uma área que se estudou muito reconhecimento de faces. Como é que eles descobriram isso? Eles tinham um macaco que ficava em frente a uma tela e eles... Como é que se descobriam essas coisas, né? Eles pegavam macacos, eles fixavam a cabeça do macaco em um aparato, não é? E ficavam passando imagens. E aí colocavam imagens de cores e com eletrodos lá no encéfalo e viam se aqueles neurônios disparavam. E aí eles estavam com eletrodos nessa área medial temporal e estava difícil, não disparava por nada. E aí, até que uma hora o treinador do macaco passou na frente do campo visual, aí esses neurônios pararam. Aí eles viram que ali tinham neurônios que respondiam a faces, não é? Ao reconhecimento de faces conhecidas, não é? E aí começou a se estudar várias áreas que são responsáveis por quê? Por reconhecer faces conhecidas, tá? De uma maneira geral, tá? Se a gente for analisar o sistema visual, tá? Isso aqui é uma coisa muito simplificada do sistema visual. Como é que é o sistema visual? A informação vem da retina. Tá? Não estou nem pensando aqui na via retina hipotalâmica. Tá? E eu tenho aquela via visual bem primitiva que vai lá para o colículo superior, lá para o tecto óptico, para as camadas superiores do colículo superior. Essa via é uma via que faz o quê? É uma via que me diz onde. De onde é que está vindo as coisas, sabe? Onde é que estão as coisas. Tá? Mas ela não me diz exatamente o que é. Tá? Depois as informações fazem o quê? Depois elas se projetam para o córtex visual e aí o córtex visual ele projeta informações, tá? Para esta região temporal e projeta informações para esta região parietal, tá? No temporal eu teria o quê? Eu teria informações do que é, entendeu? Ou seja, se é uma face conhecida, vai me ajudar a identificar o que é aquilo. Tá? Fazer o reconhecimento daquilo. E me gerar algumas emoções ou não. Lembre-se que o hipocampo está ali, a amígdala está ali naquela região temporal, não é? E vai me ajudar a gerar emoções ou não. E o lobo parietal aqui em cima, né? Eu ia ter um como, o que eu vou fazer com essa informação? Como é que eu vou processar isso? Então, de um modo muito grosseiro, muito geral, seria mais ou menos isso que o sistema visual faz. Tá? Às vezes tem indivíduos que eles têm lesões de lobo occipital e eles têm uma cegueira cortical bem significativa e eles fazem coisas como o seguinte, eles conseguem localizar certas coisas, mesmo sem enxergar conscientemente muito bem. Por quê? Porque o colículo superior acaba fazendo isso. Porque o tecto óptico acaba fazendo isso. O mesencéfalo acaba fazendo isso. Tá? Bom, aqui a gente tem... até hoje se trabalha muito em como o ser humano reconhece faces, não é? Aqui, por exemplo, isso aqui é um exemplo de um bom artigo do PNAS, não é? Sobre reconhecimento de faces, não é? Olha aqui, ó, ativa estruturas como córtex peririnal, amígdala, hipocampo, não é? Vão estar onde? Vão estar aqui embaixo, aqui nesse lobo temporal, não é? Tem uma coisa muito interessante sobre o sistema visual. Durante muito tempo se pensava que o sistema visual ele funcionasse sozinho, né? Que ele não tinha influência não era influenciado sobre outras coisas. Mas assim, ó, hoje a gente sabe que o sistema visual
ele se aguça, os neurônios disparam mais, ele funciona melhor se ele faz o quê? Ele funciona melhor se ele é associado a outros sentidos. Então, quando vocês tocam em alguma coisa, tá? Se vocês tocam aqui nesse copo aqui, por exemplo, o que está acontecendo? O sistema visual de vocês se aguça para fazer o quê? Se aguça para observar melhor esse copo, tá? Vocês vão ter uma associação entre o sistema tátil, tá? O sistema para detecção de tato e o sistema visual. Por isso que eu sempre digo o seguinte, certas coisas o indivíduo tem que tocar. Quando ele faz uma aula de neuroanatomia, por exemplo, é muito diferente ele fazer o seguinte, ele fazer uma aula teórica de neuroanatomia e fazer assim, e pegar e ver, tá? É quase que um ver com as mãos, né? As mães sempre diziam assim, tu não tá vendo, tu precisa tocar, tu não vê com os olhos. Sim, tu vê com os olhos, mas tu vê melhor se tu tocar. Incrivelmente, isso acontece. O tato é muito importante. A percepção tátil das coisas é realmente muito importante para que isso melhore a visão e melhore a memória. Por isso que tem muitas coisas. Antigamente nós tínhamos, na fisiologia, nós tínhamos aulas com animais, várias práticas de fisiologia com animais. E hoje a gente não tem mais, tem toda uma questão de comitê de ética, tem toda a aula é complicada, é uma aula que demora, é uma aula que precisa de um anestesista, tem vários parâmetros aí que impedem essa aula. Essa aula não é mais usual, a gente vê isso só em vídeo, não é? Mas assim, ó, eu vou contar para vocês, a minha percepção é que o aprendizado que se tinha com uma aula daquelas era para sempre. Eu não sei também se tu tem uma dose de adrenalina sendo liberada ali naquela situação, não é? Tu vai ter uma dose de adrenalina muito grande sendo liberada pelo aluno. Mas a percepção da cirurgia, da anestesia, de olhar um nervo vago, de olhar o coração parando. Um aluno, quando vai para uma aula de anatomia, por exemplo, ele pega um crânio. Aquilo é diferente. Quando ele pega o encéfalo, ele olha, aqui, isso aqui é tal coisa, isso aqui é outra coisa. Então, o aprendizado melhora. Quando as pessoas fazem o seguinte, quando elas escrevem, ela está numa aula, ela escreve algo, o aprendizado acaba se tornando melhor. Tá? Então, a informação tátil, incrivelmente, ajuda nesse sistema visual, não é? Ninguém conseguiu tocar a imagem aí pintada pelo Michelangelo, né? Mas que ajuda, né? Bom, vamos falar, só que para enxergar o olho tem que se mover, né? Vamos falar um pouco sobre movimentos dos olhos, tá? Um francês, o Javal, o Louis-Émile Javal, ele há mais de 100 anos, né, 140 anos atrás, ele escreveu os movimentos sacádicos. E ele escreveu os movimentos sacádicos de um jeito muito interessante. Ele observava como as pessoas liam, que a pessoa assim, ela vai lendo e depois ela tem um movimento brusco e vem pro meio, não é? E ele escreveu um dos movimentos dos olhos que são os movimentos sacádicos. O que são esses movimentos sacádicos? Movimentos sacádicos são movimentos, primeiro são movimentos rápidos, são movimentos bruscos, não é? São controlados principalmente pelo córtex frontal e pelo colículo superior. E eles têm várias funções. Primeiro, eles reduzem a adaptação visual. Todo sistema ele adapta, tá? Por exemplo, vocês entram numa sala com um ar-condicionado e vocês ouvem o ar-condicionado no início, quando ele liga, mas daqui a pouco vocês não ouvem mais. Por quê? Porque o sistema auditivo se adaptou. Tá? O olfato se adapta. Chega alguém numa sala e você sente um perfume, daqui a pouco vocês adaptaram o olfato. Alguém pode dizer, mas visão não adapta, professor. Eu não fico cego em nenhum momento. Tá? Não fica cego pelos movimentos sacádicos. Porque o olho está sempre se movimentando, tentando fazer o quê? Colocar novas coisas na fóvea. Tá? Então, esse movimento é um movimento que reduz a adaptação visual e com isso tu não consegue ter uma adaptação do sistema visual.
certo? E esses são movimentos que eles fazem, que eles sempre colocam a imagem para a fóvea, eles sempre direcionam a imagem para a fóvea para que o indivíduo possa mirar aquilo que ele está vendo nos bastonetes, que é onde ele tem mais acuidade visual. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma imagem, não é, de uma menina, e a gente tem o seguinte, e está se escaneando o que uma pessoa olha, não é? Olha o que ele está fazendo. Ele está olhando determinados pontos da face desse indivíduo. Olhem como um ser humano ele faz o quê? Como ele olha predominantemente o quê? Boca e olhos. Não é? Exatamente por quê? Exatamente porque pupilas dilatadas vão ser um sinal de aceitação. Não é? Que existe uma aceitação por parte daquele indivíduo. Bocas mais rosadas vão indicar o quê? Vai ser um indicativo de um melhor estado de saúde. Se vocês vão num instituto médico legal e vocês encontram, por exemplo, um indivíduo que foi a óbito com lábio roxo, aquilo é uma sensação desagradável. Indivíduos cianóticos com lábio roxo também geram uma sensação desagradável. Se vocês encontram um indivíduo com uma pupila dilatada, é um sinal que está sendo aceito. Se vocês encontram um indivíduo com uma pupila já bem fechada, já não é um sinal tão legal assim. Olha como tem coisas que a gente não observa. Aqui, ó. A gente fica olhando muito para a testa de ninguém. Né? O pessoal que usa Botox para desenrugar a testa, se visse essa imagem, já ia abandonar um pouco, não ia sentir tanta necessidade disso. Ninguém fica olhando para a testa de ninguém. Não é difícil tu olhar a gente nunca pode falar quantas rugas tem na testa. Não é uma coisa muito comum, não é? Ao contrário, boca é uma coisa que se olha muito, né? Tem até uma série de fotos de propaganda da Colgate que aparece um indivíduo com problemas nos dentes, não é? E tu não nota coisas como, por exemplo, um indivíduo não tem uma orelha. Fica fixado olhando o quê? Fixado olhando boca, né? Olhando dentes, não é? Então, esse é o objetivo dos movimentos sacádicos, não é? Movimentos bruscos que reduzem a adaptação visual e projetam a imagem para fora. Depois, eu tenho um outro tipo de movimento, que é um movimento mais lento, é um movimento suave. São movimentos de perseguição suave. É quando, por exemplo, está passando um gatinho lentamente assim na tua frente e tu segue ele com o olho. Assim, tá? Vou fazer aqui, ó. Quando você segue em alguma coisa com o olho, tá? Muitas vezes, obviamente, não acompanhar o pescoço vai acompanhar esse movimento, tá? Mas se você não mover o pescoço, é só a movimentação que o olho vai fazer, tá? Então, são movimentos suaves para seguir um determinado objeto, principalmente coordenado pelo córtex cerebral, várias regiões e pelo cerebelo. Depois tem os movimentos vestibulares, que a gente já viu na nossa aula de aparelho vestibular, não é? Aqui a gente tem, por exemplo, quando a gente rota, só lembrando para vocês, quando eu roto a cabeça para um lado, tá? Eu estou rotando a cabeça para esse lado aqui, ó. O que vai acontecer? Eu roto a cabeça para um lado, eu vou ativar o canal semicircular aqui, ó, um canal semicircular aqui, ó, do lado esquerdo, não é? O que eu vou fazer? Eu vou ativar o núcleo vestibular do lado esquerdo e vou fazer o quê? Eu ativo esse núcleo vestibular do lado esquerdo, eu vou inibir a saída do sexto par craniano do abducente aqui, tá? E essa fibra do abducente não vai liberar acetilcolina lá na musculatura no reto lateral. E eu faço o quê? Eu afrouxo esse reto lateral, tá? Eu não contraio tanto esse reto lateral. Ao mesmo tempo, esses núcleos vesticulares fazem o quê? Eles ativam a saída do trigêmeo, do terceiro par craniano, e faz o quê? Contrai o reto medial. E o olho faz o quê? Se move para esse outro lado. Esse é o reflexo vestibulocular. É o reflexo mais legal que tem, porque é um reflexo que tu pode ver no espelho, não é? Eu já te disse para vocês. Tu vira a cabeça para um lado e depois faz o quê? O olho fica e depois ele volta. Tá? E aqui do outro lado vai acontecer tudo ao contrário. Ele faz o quê? Ele vai ativar, não é, o núcleo do sétimo par craniano do abducente e vai fazer o quê? E vai causar a contração do reto lateral para que esse olho direito vá no sentido contrário ao movimento, e ele faz o quê? E ele acaba inibindo, não é?
esse núcleo do abducente aqui, ó, do lado esquerdo, não é? Acaba inibindo o núcleo do óculo motor do lado direito e ele acaba relaxando essa fibra do reto medial aqui. Tá? Então, esses são os chamados movimentos vesticulares, obviamente são integrados. O principal responsável são os canais semicirculares, não é? E eles são integrados nos núcleos vestibulares do tronco encefálico. Depois eu tenho movimentos que são coordenados pelo córtex, são movimentos de convergência, no qual eu aproximo os eixos visuais, né, quando eu quero focar uma coisa que está bem próxima, assim, quando eu quero olhar uma coisa que está bem próxima. Tá? Então, são chamados de movimentos de convergência. Esses são os movimentos básicos que a gente vai ter no olho. Né? E o que e quem movimenta esse olho, não é? Bom, vocês já sabem, não é? A movimentação do olho vai ser feita por terceiro par craniano, óculo motor, quarto par craniano troclear, não é? E sexto par craniano abducente, tá? Eu vou lembrar algumas coisinhas aqui que esses pares cranianos fazem. O óculo motor, ele é responsável pela elevação da pálpebra. Então, uma lesão do óculo motor pode fazer com que o indivíduo tenha uma ptose, não é? Em um dos olhos, ele não consiga levantar essa pálpebra. A elevação da pálpebra é feita pelo terceiro par craniano. O óculo motor também, vocês já sabem que a porção do parasimpático do óculo motor faz miose, não é? Então, se essa porção do parasimpático não estiver funcionando adequadamente, o indivíduo pode ter pupilas anisocóricas. Tá? Aqui a gente tem o David Bowie, não é? Com pupilas anisocóricas. Ele tem uma coisa bem interessante, ele tem olhos de cor diferente e tem pupilas anisocóricas, por exemplo. Provavelmente o terceiro par craniano desse olho aqui, ó, desse olho esquerdo dele aqui, não funciona tão bem, ele não consegue fazer a miose tão bem, não é? Olha aqui, ó, aqui a gente tem uma pupila anisocórica aqui, ó, o lado esquerdo também não está funcionando tão bem, tá? Lado direito, perdão, não está funcionando tão bem. Isso aqui é o olho esquerdo dele, né? E aqui o lado direito, tá? Lembrando sempre que a imagem está de frente para a gente, né? E aqui outra pupila anisocórica. Pupila anisocórica, a diferença de diâmetro entre as pupilas é uma coisa bem comum, sabe? A anisocoria é algo bem comum, assim, tá? Bom, o que mais que o terceiro par craniano vai inervar? Ele vai inervar o reto medial, não é? Que vai puxar esse olho medialmente. Então, olha aqui, ó. Se eu perco a inervação, ou está fraca essa inervação, não é? Se ela não está adequada, o que vai acontecer? Eu não consigo contrair adequadamente esse reto medial. Então, o olho vai fazer o quê? O olho vai ser jogado para o lado, não é? Aqui, no exemplo, ele ainda está fazendo sentido, está levantando a pálpebra, por quê? Porque esse indivíduo tem essa ptose palpebral, não é? Exatamente por essa lesão do terceiro par craniano. Tá? Então, tu levanta o olho e vê que o indivíduo está o quê? O olho vai estar jogado aqui para o lado exatamente por essa falta de tônus no reto medial. Tá? Aqui nós temos o troclear, não é, que vai inervar o músculo oblíquo superior, não é, que vai levantar lateralmente os olhos. Aqui, numa situação normal, muitas vezes a lesão do troclear a gente não consegue observar, não é? Mas quando pede para o indivíduo abrir os olhos e movimentar os olhos, tentando colocar para cima, ele já não vai conseguir fazer isso adequadamente. Olha aqui, a movimentação, ele faz a movimentação lateral, mas ela é uma movimentação que é uma movimentação que ele não consegue chegar nas partes superiores, não é? Pela falta desse oblíquo superior aqui. E o abducente, não é? Que vai abduzir o olho, que vai colocar o olho para o lado. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver nitidamente essa senhora com uma lesão de abducente, não é? E ela faz o quê? Ela não consegue contrair adequadamente esse reto lateral, e como ela não tem essa contração adequada do reto lateral, o que vai acontecer? O reto medial faz força e puxa o olho
aqui na direção nasal, tá? Lógico que tem indivíduos que eles não precisam ter uma lesão completa, às vezes o indivíduo tem mais ou menos tônus no reto medial, mais ou menos tônus no reto lateral, e ele pode fazer o quê? Ele pode ter um deslocamento dos olhos, não é? Sem necessariamente ter uma perda total da inervação. Tá? Isso é uma coisa bastante comum da gente ter. Então, aqui a gente tem os olhos normais, aqui a gente tem o que a gente chama de estrabismo convergente, ou seja, convergem na direção nasal. Tá? É uma diminuição de tônus, não é do reto lateral, não é uma diminuição de tônus aqui que vai ser mediada por uma falta do abducente ou uma fraqueza no músculo, não é? E aqui o estrabismo divergente, né? Esse olho está indo na direção temporal, e isso vai ser um problema relacionado ao terceiro par craniano, não é? Que não vai ter uma contração adequada desse reto medial, tá? Então isso é bem interessante de se comentar sobre essa inervação dos olhos, né, da movimentação dos olhos. A gente já falou ao longo de todo o curso, a gente já falou bastante sobre isso, mas estou só lembrando aqui para vocês. Bom, as pessoas às vezes falam sobre fisiologia. Vocês já viram o que é? Vocês já viram audição, olfato, gustação, tato, visão, aparelho vestibular? Vocês já viram várias coisas em neurofisiologia. A gente foi tendo várias aulas de neurofisiologia. Estou terminando com essa divisão aqui, né? E nem entra, falta ainda uma aula de funções superiores do sistema nervoso central, falta memória, falta várias coisas. Mas assim, eu sempre digo, uma excelente questão de neurofisiologia seria o seguinte, né? E eu acho que o aluno que demorasse menos do que uma tarde para escrever isso não teria respondido corretamente. Seria assim, ó, descreva todos os eventos fisiológicos que acontecem com esse menino que está atravessando a rua, olhando o celular, com esse skate na mão. Pessoal, vocês já imaginaram todo o controle de postura e movimento, todo o aparelho vestibular, todas as informações sensitivas que estão indo pela medula, todo o sistema auditivo dele sendo descrito, tá? Todo o olfato, poderia ter ainda que ele estava comendo um chiclete, não é? Toda a gustação, tá? Se dissesse ainda que ele estava digerindo um pedaço de hambúrguer, todo o sistema digestório, todo o sistema cardiovascular, poderia colocar ainda o seguinte, e um carro buzina, não é? Todo o sistema nervoso autônomo simpático disparando. Vocês já imaginaram quantas coisas estão acontecendo só nesse evento? As pessoas descrevem a fisiologia e colocam uma situação esdrúxula lá. Então, não. A fisiologia, se o indivíduo souber tudo que está acontecendo neste momento aí, ele já sabe muita fisiologia, já sabe muita coisa, tá? Então essa seria uma questão que, se eu quisesse deixar um indivíduo fazendo uma prova um dia inteiro, né? Vamos ver o quanto as pessoas sabem de fisiologia, essa seria uma questão maravilhosa, tá? Depois no final ali tem a bibliografia para vocês, tá? Depois quem quiser dar uma olhada na bibliografia. Pessoal, nossa aula, vou só mostrar a bibliografia aqui para não dizer que não falei em flores. A bibliografia é o nosso querido e amado Ganong, né? Então, assim, ó, eu tenho problemas com esse zoom. Opa, piorou. Tá aqui, voltei. Pessoal, nossa aula de hoje termina aqui. Muito obrigado a vocês pela atenção, tá? Espero que vocês tenham gostado de sistema visual. Espero que tenham aprendido bem, tá bom? Um grande abraço.